Olá, sejam todos bem-vindos a essa aula de língua portuguesa e hoje nós iremos tratar sobre conjunções coordenativas. As conjunções coordenativas classificam-se em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Todas elas ligam dois termos ou duas orações e estabelecem entre esses dois termos ou orações um tipo de relação. Assim, quando palavras ou expressões ligam termos que recebem a mesma função sintática dentro de uma oração, ou ligam orações independentes, são chamadas de conjunções coordenativas. Essas funções também podem ser exercidas por duas ou mais palavras, que são denominadas locuções conjuntivas. Conforme as ideias que estabelecem, as conjunções coordenativas ou locuções conjuntivas podem receber as seguintes classificações. Aditiva, quando expressa uma ideia de acréscimo, adição, soma, e as suas principais conjunções são e, nem, como, mas também, bem como, além de, além disso, etc., porque tem outras. Eu coloquei aqui para vocês as principais. Exemplo: recebeu a bola, driblou o adversário e chutou para o gol. Aqui você tem a conjunção e, né? Que vem das aditivas. A adversativa é quando ela expressa, né, corrigindo aqui, expressa uma ideia de contraste, oposição, compensação. E suas principais conjunções são mas, porém, contudo, todavia, entretanto e etc. Então, quando você percebeu que a conjunção, ela trouxe uma ideia de oposição ali ao ligar aqueles dois períodos, significa que você tem uma adversativa. Exemplo: li este livro, mas não o entendi, porque dificilmente, né, quando você lê alguma coisa, principalmente um livro, e você não entenda, geralmente a gente entende, né, o que lê. A alternativa expressa a ideia de alternância, de escolha. Então, ou você faz uma coisa ou faz outra. O ou é a conjunção que mais vai aparecer. Aí aqui coloquei as principais. Ou, já, que, tem também o ora aparece muito também, e etc. Exemplo: os meninos ora brigavam, ora brincavam. Então, né, uma coisa ou outra. Então, sempre vai dar ideia ali de alternância de escolha. Já as conclusivas é quando ela expressar uma ideia de conclusão ou consequência, mas leva bastante aqui, digamos assim, usa como estratégia a palavra consequência, que vai dar mais clareza na hora de analisar o período composto, tá? A sua conjunção. E as suas principais conjunções são quer logo, portanto, logo, por isso. Sérgio foi um bom filho, logo será um bom pai. Então, se ele foi um bom filho, né, a conclusão disso é que ele será um bom pai. Então, está concluindo. Já as explicativas expressa a ideia de explicação ou justificativa. As principais conjunções são pois, porque, que e etc. Pessoal, eu coloquei aqui na videoaula, nos meus slides, algumas conjunções. Lá na apostila de vocês, na página 45, vocês têm a tabelinha que estão ali as demais conjunções, tá? Por exemplo, na conclusiva também se utiliza a conjunção pois. Portanto, eu fiz aqui para vocês uma demonstração quando que o pois é uma conclusiva e quando que o pois é uma explicativa. Vamos lá? Importantíssimo vocês saberem, tá? Vamos primeiro à conclusiva. Ele estudou bastante, deve, pois, passar no próximo vestibular. Vejam bem, turma.
Por que que aqui o pois, ela vem com uma ideia, né? Essa conjunção vem com uma ideia de conclusiva, porque ela foi deslocada. Veja bem que ela vem depois do verbo, ó. Foi deslocada para o meio do segundo período. Então, toda vez que ela for deslocada para depois do verbo, você tem uma conclusiva. Vamos ver o próximo exemplo? Gosto muito de dançar, pois faço jazz desde pequenininha. Olha só, turma. Agora o pois está antes do verbo, portanto, ela é uma explicativa. Outro detalhe também bastante importante. Já que as conclusivas, ela dá uma ideia de consequência, então aqui tem que apresentar uma consequência, né? E nas explicativas, ela sempre vai apresentar uma ideia de justificativa. Então, tem essas duas situações que você pode analisar. Conclusiva, a conjunção o pois vai estar depois do verbo. Explicativa, essa conjunção ela tem que se apresentar antes do verbo, tá? Vamos lá. Eu preparei aqui, turma, um exercício para que nós possamos, né, na prática, vocês terem uma noção de classificação dessas conjunções, tá? Na letra A, as crianças entusiasmadas, ora corria pelo quintal, ora entravam pelos corredores. Quando nós temos uma ideia de alternância, de escolha, o que que nós temos? Uma alternativa. Letra B. Analisamos o projeto com muita atenção, portanto, estamos aptos a executá-lo. Aqui, por ter apresentado uma ideia de consequência, né, de uma conclusão, ela é uma conclusiva. O regulamento era bastante claro a esse respeito. No entanto, muitas pessoas teimavam em fingir que não sabiam de nada. Vejam bem, turma. O regulamento era bastante claro, porém, as pessoas teimavam em fingir que não entendiam de nada. Então, o que apresentou aqui nesse período composto? Ideias opostas, né? Porque se era claro, eles deveriam entender. Então, nós temos aqui uma adversativa. Este diploma poderá facilitar teu ingresso na firma. Contudo, não penses que o trabalho será sempre fácil. O que que nós temos aqui? Uma conclusiva. Por quê? Porque se ele, né, já se apresentou, né, ele possui um certificado, logo ele conseguirá se encaixar, né, ali com facilidade. Portanto, é uma consequência, portanto, conclusiva. Letra E. Quando o velho professor entrou, as autoridades levantaram-se e aplaudiram. Levantaram é uma ação. E aplaudiram mais uma ação. Então, eu tenho aqui uma ideia de soma, de acréscimo. Portanto, aditiva. E é isso, turma. Mais um pouquinho de exercícios. Não fales sem pensar e não terás de arrepender-te. Não fale sem pensar e não terá como se arrepender. Ou seja, nós temos uma ideia de acréscimo. Toda vez que você obter uma ideia de acréscimo ali no seu período composto, você terá uma aditiva. Letra H. Todos prometeram ajudar, muitos, porém, não cumpriram a promessa. Todos prometeram ajudar. Muitos, porém, não cumpriram com a resposta. Ou seja, oposição, né? Houve aqui um contraste de ideias. Então, eu tenho uma adversativa. Letra I. Ela não só foi recebê-lo no aeroporto, mas também se prontificou a mostrar-lhe a cidade. Então, né? Ela foi lá e ainda tomou uma atitude de apresentar a cidade a essa determinada pessoa. Então, nós temos o que aqui? Um acréscimo, né, de ideia, uma soma. Então, aditiva. Vamos embora porque o filme está muito chato. Então, veja bem, houve o quê? Por que ele está pedindo para ir embora?
porque o filme está chato. Então, houve uma justificativa. E essa conjunção porque, além de representar uma justificativa, a conjunção porque, ela indica que é uma explicativa. Então, o porquê, nesse caso, né, o porquê junto e sem acento, sempre vai ser explicativa. Letra H, e última, turma. Você leu as cláusulas do contrato. Não reclame, pois, das dificuldades que surgiram. Vejam bem, turma, o nosso pois, a conjunção pois, está deslocado, não está antes do verbo, está depois do verbo. Toda vez que ela está deslocada e depois do verbo, o que ela significa? Uma conjunção conclusiva. E é isso, pessoal. Vamos encerrar por aqui a nossa aulinha. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até mais.